Olá, amores e amoras! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula que a gente começou lá no vídeo anterior sobre os conceitos demográficos. Esse é um tema que tem muito pano para manga, tem muita coisa para a gente estudar. Eu estou fazendo uma revisão daquela habilidade que eu coloquei lá no primeiro vídeo. Então, vale a pena ir lá, dar uma olhada, dar uma conferida, porque a gente está dando continuidade à aula. A habilidade continua sendo a mesma que eu coloquei lá no vídeo anterior. Nós vamos rever muito rapidamente uns conceitos que são importantes, tá? Então, a gente viu o que é população absoluta, nós vimos com bastante detalhes no vídeo anterior, tá? Então, população absoluta, só relembrando, é o número total de pessoas que habitam um determinado local, tá? Então, nunca esqueça do total. Quando eu falo de absoluta, eu estou me referindo ao total de habitantes de um determinado lugar. População relativa ou densidade demográfica é a taxa que mede o número de pessoas em um determinado local. Essa taxa, geralmente, ela é medida em habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu já falei isso para vocês, que a população relativa ou a densidade demográfica nada mais é do que o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ah, professora, não entendi. Lá no primeiro vídeo tem a informação bem direitinho. Aí a gente tem um outro conceito aqui que eu não falei no primeiro vídeo, mas eu já falei na sala de aula, que é o conceito de superpopulação ou superpovoamento. Isso significa que quando a quantidade de pessoas é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para a sua manutenção, esse local ele é superpovoado. Então, assim, esses recursos sociais, nós falamos na sala de aula, o que isso significa? Isto significa aquilo que é essencial para a população e que é obrigação do governo fornecer. E que recursos sociais são esses? Aí eu falo de saúde, eu falo de moradia, eu falo de alimentação, eu falo de educação, emprego, infraestrutura, saneamento básico, enfim, tudo o que é essencial para a população. Isso é obrigação do governo oferecer. Então, quando um determinado local tem uma população maior, né, do que esses recursos sociais, ou seja, esses recursos sociais eles não atendem à quantidade de gente que tem nesse determinado local, esse local ele passa a ser superpopuloso ou superpovoado. Só relembrando, porque a gente já um conceito que eu não trabalhei na sala de aula com vocês, que é a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é uma média que indica o número de filhos por mulher em idade de ser mãe. Esta idade está aqui entre parênteses, 15 e 49 anos. Este é o período que a mulher é considerada fértil. Esta taxa de fecundidade ela é analisada com muito carinho pelo poder público para entender por que está caindo a taxa de natalidade no país. Vamos analisar como que essa taxa de natalidade que está diminuindo está relacionado com a fecundidade. Vamos com bastante calma para a gente poder entender. Eu coloquei um quadro aqui, que esse quadro ele é muito famoso. Tá? É um quadro que aparece em questão de vestibular, aparece em questão de Enem, em concurso público e nos livros didáticos. No livro didático do ano passado, tinha esta imagem. O deste ano eu não me recordo se tem ou não. Mas esta imagem ela aparece com muita frequência e ela retrata a queda
desta taxa de fecundidade e, consequentemente, a diminuição da taxa de natalidade. Vamos entender isso aqui bem direitinho. Vamos interpretar esta imagem. Éramos 6, seremos 3. A fecundidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Bom, a gente tem aqui as figurinhas, os bonequinhos muito bonitinhos. Nós temos intervalos, nós temos 4 intervalos aqui, ó, e de um para o outro existe uma diferença de 20 anos. Então, esse estudo aqui, vamos começar por 1960, a brasileira tinha, em média, 6 filhos. Então, a gente tem aqui uma criança, 2 crianças, 3 crianças, gêmeos no carrinho de bebê e a mãe já estava grávida. Então, lá naquela época e antes também, aí de 1960, a mulher, ela exercia uma função social. A função da mulher era ser dona de casa, era crescer, casar, ter filhos e cuidar da casa. As mulheres geralmente tinham muitos filhos, muito próximos um do outro. Como a gente consegue ver aqui na imagem, é a chamada escadinha, né? Então, você vê que são 2 bebês e a mãe já está quase tendo outro nenenzinho aqui. Aí, no intervalo de 20 anos, porque se vocês analisarem, a gente sai de 1960 e nós vamos para 1980. 20 anos depois, o que a gente nota de diferença? A diminuição do número de filhos, que cai para 4. Então, eu tenho aqui o casal, né? É um menino e uma menina aqui, 2 filhinhos. Nós temos uma criança ainda num carrinho, mas não mais um bebê. A gente já não vê aqui um bebezinho, e sim uma criança que, pela imagem, parece que já tem aí 1 ou 2 anos. E a gente tem a mãe grávida. Tá? Nós tem 3 filhos que aparecem e a mãe está grávida. Se a gente for olhar esta mãe para esta mãe, a gravidez está no começo ainda. Então, o que a gente percebe? Percebe que há um intervalo maior entre os nascimentos desses filhos. Então, não é mais aquela escadinha que a criança tinha menos de 1 ano de diferença de uma para outra, né? A gente já nota nesta imagem que tem um intervalo maior, né, entre o nascimento dessas crianças. No intervalo de mais 20 anos, porque daqui eu saio de 1980 e eu vou para 2000. Então, a gente tem uma fecundidade muito menor. Nós temos 2 filhos por mulher, né? Uma média aí de 2 filhos por mulher. E detalhe, a mãe não está grávida. Não tem aqui a imagem do bebezinho que representa a gravidez da mãe. Então, nós já temos as crianças maiores, né? Já tem um intervalo maior aqui, ó, de um para o outro. Você vê que o menino é bem maior, a menina é menorzinha e a mãe não está grávida. 20 anos depois, 2020, que é exatamente o ano em que a gente está vivendo, nós temos uma média aí de 1 filho por mulher. Então, diminuiu a taxa de fecundidade e, consequentemente, diminui a taxa de natalidade. E é preciso que a gente entenda esses conceitos para que a gente possa analisar a pirâmide etária. Então, pausa o vídeo, analise, interprete o gráfico, comece a compreender os conceitos. O que está escrito no slide não está muito claro, a Pro também não falou muito claro. Vocês têm a internet na mão, vão atrás desses conceitos, vão buscar a informação. Tudo bem? Então, vamos para frente.
vem para conceitos que eu já trabalhei na sala de aula com vocês, então eu vou passar muito rapidamente. Até porque é muito óbvio, não tem por que a gente ficar com enrolação aqui, né? Então, os conceitos aqui eles são muito claros. A taxa de natalidade, a palavra natalidade está ligada a nascimento. Então, essa taxa de natalidade é o número de nascidos vivos em uma determinada localidade ao longo de um ano. Então, nesta localidade é feito este cálculo anual, tá? Quantos nascidos vivos multiplicado por 1000 e divide pelo número de habitantes. O resultado vai ser a taxa de natalidade. Se você pegar aqui a palavra natalidade e do i para frente, você tirar aqui, ó, você tem a palavra Natal. Tá? Então, o que a gente comemora no Natal? O nascimento de Jesus. Então, a palavra natalidade está ligada a nascimento. Taxa de mortalidade é o número de óbitos. Óbitos quer dizer morte. Então, o número de óbitos anuais em uma determinada localidade. O cálculo é o mesmo, tá? Então, cálculos para chegar a essas taxas é o mesmo. Você pega o número de nascidos ou de mortes, multiplica por 1000 e divide pelo número de habitantes. Isso é uma linguagem matemática, vocês vão ver isso com muita frequência lá com o professor Valdir, com a professora Lia, com a professora Mara, as porcentagens, tá? Então, é sempre o número de nascidos, multiplica por 1000. Professora, mas se é uma porcentagem, por que não está multiplicado por 100? Bom, e aí a demografia, ela acaba explicando que a população, ela tem números muito altos, muito elevados. Então, não se multiplica por 100 e sim por 1000 para que a gente tenha resultados mais reais do cenário. Taxa de mortalidade infantil, tá sabendo que tem a taxa de mortalidade e tem a taxa de mortalidade infantil. É o número de óbitos, ou seja, de mortes de crianças até 1 ano de idade. A taxa de mortalidade infantil, ela era muito acentuada na década de 80 aqui no Brasil, em especial na região Nordeste. Nascia-se muitas crianças. Eu lembro que eu até comentei com vocês na sala de aula, meu avô teve 26 filhos. Mas desses 26 filhos, somente acho que 13 sobreviveram. Então, nascia-se muita criança e morria-se muita criança. Então, analisar a pirâmide etária, que a gente vai ver lá na frente, e observar que existe uma natalidade muito alta e uma mortalidade infantil também muito alta, alguma coisa está errada com aquele local. Se a criança nasce, a criança tem que sobreviver. Se a criança nasce e morre antes de completar 1 ano, é porque alguma coisa está errada no local. E aí, as políticas públicas, elas são criadas com base na análise destas pirâmides, que a gente vai aprender a analisar ainda neste vídeo. Por enquanto, a gente está vendo os conceitos e se vocês não se apropriarem desses conceitos, vocês vão ter dificuldade para fazer a análise das pirâmides. Tá? Então, esses conceitos são fundamentais. Vamos lá? Vamos continuar? E aí, a gente tem um outro conceito que é importante aqui. Crescimento vegetativo ou crescimento natural. Esse crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, representando o quanto uma população aumentou sem
sem considerar a entrada de imigrantes. Aí o saldo migratório a gente vai ver um pouquinho na frente. Segura aqui. Taxa de crescimento vegetativo, então, é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Essa taxa de crescimento, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Quando que esse crescimento ele é positivo? Quando nasce muito mais gente do que morre. Então, se nasce mais gente e morre menos gente, o meu crescimento vegetativo é positivo. Está nascendo muita gente, está morrendo pouca gente. Isso significa que a população ela vai aumentar. Quando que este crescimento vegetativo é negativo? Aí é o oposto. Quando o número de mortes for maior, né, superior ao número de nascimentos. Então, morreu mais gente do que nasceu, eu tenho um crescimento negativo. Nossa, professora, mas existem lugares em que morre muito mais do que nasce? Sim, existe, principalmente os locais que estão em guerra. Tá? Então, esses locais que eles estão envolvidos o tempo inteiro em conflitos, o crescimento é negativo, porque morre muito mais gente do que nasce. Ok? Presta atenção nesses conceitos aí que é importante. E aí a gente vem para o saldo migratório. Na sala de aula eu comecei a falar com vocês sobre migração. Eu até contei a história da moça, da princesa lá da Bahia que conheceu o príncipe aqui em São Paulo, né? E que os dois começaram a namorar, se casaram. Então eu lembro que eu contei essa historinha para vocês, para que a gente possa entender conceitos de imigração e emigração. Já falei para vocês que a geografia trabalha muito com a letra E. Então, a geografia trabalha muito com a letra E e a geografia trabalha muito com a letra I. O I, então, ele é sempre... Eu não sei escrever com mouse aqui, ó, gente, mas, ó, o I é de interno, tá? O I, opa! O I é de interno e o E é de externo, tá? Não pode se perder isso aqui de vista de jeito nenhum. Esse saldo migratório, ele é a diferença entre a emigração e a imigração. Então, ó, eu até coloquei aqui coloridinho, que a Pro já rabiscou o slide inteiro, mas eu coloquei aqui, ó, que o saldo migratório, ele é igual à quantidade de imigrantes menos, isso aqui é um sinal de menos, a quantidade de emigrantes. Então, como que se calcula este saldo migratório? Num determinado período é analisado quantos imigrantes chegaram no determinado local e quantos emigrantes saíram deste mesmo local. Então, o resultado deste cálculo a gente chama de saldo migratório. Lembrando que imigrante é quem entra em um determinado local. Emigrante é quem sai de um local. Vamos voltar ao exemplo da professora Cláudia. Vocês lembram que a professora Cláudia era aquela princesa que morava em Juazeiro, da Bahia, que conheceu o príncipe aqui em São Paulo e que veio para cá? Lembra que a Pro contou essa história para vocês? Então, lá para a Bahia, para a estatística da Bahia, a professora Cláudia, ela é
emigrante. Por que a professora Cláudia ela é emigrante lá na Bahia? Opa! Porque a professora Cláudia saiu da Bahia. A professora Cláudia saiu da Bahia. Se ela saiu lá na Bahia, ela é emigrante. A professora Cláudia veio para São Paulo. Então, a professora Cláudia, ela entrou em São Paulo. Ela chegou em São Paulo. Então, para as estatísticas de São Paulo, a pro é imigrante. Tá bom? Então, emigrante é aquele que sai, imigrante é aquele que entra. Quando soma-se quem entrou e quem saiu, o resultado é o saldo migratório. Por exemplo, vamos fazer de conta que existe uma cidade onde chegaram 25 pessoas. Então, 25 imigrantes. Então, chegaram aqui, ó, 25 imigrantes, entraram. E saiu 10. Então, saiu 10. Entrou 25, saiu 10. O meu resultado aqui, 25 menos 10. Quantas pessoas ficaram? Ficaram 15. Então, o meu saldo migratório é de 15 pessoas. Tá? Não sei se vocês entenderam, mas vale a pena prestar atenção nesses conceitos. Mais uma vez, a pro está reforçando. Tudo bem? Vamos para frente. E agora a gente vai ver o que danadas são essas pirâmides etárias. Essas pirâmides etárias são gráficos que representam a estrutura, aqui ó, a estrutura populacional. E esta estrutura populacional, ela está dividida por faixa etária e sexo. O que significa a palavra etária? Não podemos perder de vista que a palavra etária está ligada à idade desta população. O nome pirâmide etária, ela está ligada à idade desta população. Esses gráficos, eles são formados por barras superpostas e possuem um topo, um corpo e uma base. Nós vamos entender daqui a pouquinho o que significa o topo, quem é a população que está no topo da pirâmide, quem é a população que está no corpo da pirâmide e quem é a população que está na base da pirâmide. Tudo bem? Então, a gente vai analisar essas pirâmides com bastante cuidado, com bastante atenção. As barras inferiores correspondem à população mais jovem, as barras superiores correspondem à população mais velha. Barras inferiores é a base, barras superiores é o topo. E o corpo da pirâmide é formada pela população adulta. A gente vai entender isso daqui a pouco, não se desesperem. Outra coisa também é que a pirâmide ela tem uma convenção, tá, gente? Então, sempre, 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 o lado esquerdo do gráfico representa a população masculina e o lado direito representa a população feminina. Vocês não podem perder isso aqui de vista. Vamos entender, então, como que essas pirâmides elas são formadas? E aí, finalmente, chega
a análise das famosas pirâmides etárias. Antes da gente entender por que em cada período, em cada ano, essas pirâmides elas estão com formatos diferentes, a gente vai analisar o que está visível dentro destas pirâmides. Então, o que aparece aqui? Aparece aqui visivelmente a legenda. Então, vocês têm aqui, ó, o laranja, amarelinho, não sei que cor que é essa aqui, eu acho que é cor de laranja. Aparece, representa a população jovem, o azul representa a população adulta e o verde representa a população idosa. Então, a primeira coisa que a gente tem é uma legenda representando cada uma das partes destas pirâmides. Lá atrás eu falei para vocês que a pirâmide etária ela é composta por uma base, por um corpo e por um topo. Então, cada cor está representando uma dessas partes da pirâmide. Outra coisa, o título, né? Óbvio. Eu estou falando aqui do Brasil no intervalo de 1980 a 2020. Então, eu tenho aqui a representação etária da população brasileira no Brasil de 1980, no Brasil de 1990, no Brasil de 2000 e o Brasil de 2020. Então, o título, o período em que esse gráfico foi divulgado. Nós temos aqui na pirâmide o eixo. Então, tem aqui ó, o eixo da pirâmide, que é isso aqui que está no centro. Este eixo ele é a representação da população por idade. Então, na primeira barrinha, eu tenho aqui ó, a representação da população de 0 a 4 anos de idade. Na segunda barrinha, de 5 a 9 anos de idade. Na terceira barrinha, de 10 a 14 anos de idade. E na quarta barrinha, eu tenho a população de 15 a 19 anos de idade. Essa parte laranja corresponde à população jovem. Na parte azul, ó, aqui eu já tenho a população adulta. A primeira barrinha azul está representando a população de 20 a 24 anos de idade e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, o eixo aqui, ele representa a idade. Está escrito aqui em cima, ó. Mas nem todas as pirâmides, elas vêm com estas informações tão detalhadas. Por isso que é importante o conhecimento destas informações. Eu posso colocar lá na prova uma pirâmide sem nada disso aqui. E vocês vão ter que identificar, vão ter que saber, tá? Então, presta atenção que isso é importante. Na barrinha horizontal, eu tenho o número de habitantes. Então, é nesta barrinha horizontal que vai estar os dados do quantitativo populacional. Aqui, a legenda está em milhões de habitantes, mas poderia estar em porcentagem, poderia estar em milhares de habitantes, né? Milhões é uma coisa, milhares é outra. Poderia estar com um intervalo maior, né? Ao invés de estar aqui, ó, 0, 2, 4, 6, poderia estar 0, 10, 20, 40, 60. Então, esta barra horizontal, ela sempre vem diferente. O que vocês têm que saber é que é esta barra que representa o quantitativo populacional. Eu acho que dentro de aspectos visuais da pirâmide, eu tenho só isso para falar para vocês. Do aspecto visual, aquilo que eu olho e aquilo que eu vejo. Então, isso é identificar. Você sabe identificar o que é aí a população jovem, o que é a população adulta, que lado que está representando as mulheres, que lado que está representando os homens, em qual período, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, também
uma coisa importante aqui é a fonte, tá? Em que ano que este gráfico ele foi divulgado? Tá aqui, ó, pelo IBGE, que eu já expliquei para vocês o que é IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, esses gráficos eles foram divulgados no ano de 2001, beleza? E então, nesse período aqui que esses gráficos foram divulgados, 2020 era uma estimativa, porque o ano de 2020, quando a tabela foi criada, quando o gráfico foi criado, o ano de 2020 estava lá na frente. Agora, nós estamos aqui no ano de 2020, tá? Só para vocês entenderem isso também. Bom, essas pirâmides etárias, elas são classificadas por tipos de pirâmide. Então, bem pacientemente, nós vamos analisar cada um desses tipos de pirâmide. Começando pela pirâmide jovem. O que são essas pirâmides jovens? Vamos ler o texto. São pirâmides que apresentam base larga e um topo mais estreito, o que significa que há altos índices de fecundidade e natalidade e uma população bastante jovem. Ah, professora, eu não sei o que é fecundidade nem o que é natalidade. Gente, voltem lá no começo do vídeo, revejam e reassistam. Só é possível analisar as pirâmides etárias a partir do momento que você entende o significado de cada um daqueles termos que a Pro colocou no início do vídeo. Tudo bem? Então, a gente analisa uma pirâmide jovem, entendendo que a base dela é muito larga. Temos que lembrar que a base da pirâmide, ela vai desta primeira barrinha até a barrinha aqui, ó, que indica o número 15 ao 19. Isso aqui representa a população jovem, a galerinha que vai de 0 a 19 anos. Alguém de vocês do 8º ano tem mais de 19 anos? Não, professora. Então, significa que todos vocês aí do 8º ano B e do 8º ano A fazem parte da base da pirâmide. A base larga é uma característica da pirâmide jovem. Outra característica da pirâmide jovem é o topo muito estreito. Então, eu tenho o topo da pirâmide muito estreito, o que significa uma baixa expectativa de vida. Expectativa de vida, conforme eu já falei, é a média em que a população de um determinado local vive, até quantos anos essa pessoa vai viver. A expectativa de vida do Brasil atualmente é de 74 anos. Nós estamos analisando um dado que é importante aqui, ó. O Brasil em 1970. Então, em 1970, o Brasil era considerado um país subdesenvolvido, tinha uma expectativa de vida muito baixa e tinha uma taxa de natalidade muito elevada. Outra coisa que eu vejo aqui também é a mortalidade também muito elevada. Porque, se a gente for analisar, a gente vai ver o seguinte: existe
alto número de nascimentos. A gente consegue ver os nascimentos na primeira barrinha, tá? Então, na primeira barrinha, a gente tem o número de nascimentos. Na segunda barrinha, a gente observa que a barrinha diminuiu. O que a gente analisa aí, nesta diminuição da primeira barrinha para a segunda? Da primeira para a segunda, ela diminui. Se essas crianças nasceram, porque eu tenho aqui, ó, quase 8 milhões aqui, ó, quase 8 milhões de crianças, de meninos que nasceram, e de 0 até os 4 anos, e quando chegou lá na segunda barrinha, que representa a população de 5 a 9, houve uma diminuição muito grande dessa barrinha. Essa barrinha está muito menor. Significa que, se a criança nasceu e a criança não chegou lá na próxima barrinha, ela morreu, ou ela migrou, ou ela foi embora. Aí é uma outra estatística. Mas é importante que vocês analisem cada uma dessas barrinhas. E quando eu analiso essas barrinhas, eu chego à conclusão de que, se a base da pirâmide está muito larga, é porque está nascendo muita gente, muita criança está nascendo. E se essas barrinhas estão se estreitando, significa que as crianças estão nascendo, mas também estão morrendo. Quando você vê uma pirâmide etária nesse formato, no formato que aparece aí para vocês agora, esse formato aqui, ó, que está aparecendo, quando a gente vê uma pirâmide neste formato, ela representa um país subdesenvolvido, um país pobre, um país que não tem recurso suficiente para a sua população. Então, se eu perguntar para vocês, e eu vou perguntar, fale ou cite 2 características da pirâmide etária jovem, vocês vão ter a obrigação de entender que as características da pirâmide etária jovem é uma base larga, um topo estreito, significando que nesta pirâmide etária jovem está representado alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade e baixa expectativa de vida. Podem se preparar para esse tipo de pergunta, porque é isso que vai aparecer para vocês. Vamos lá? Vamos para frente? Outro tipo de pirâmide é a pirâmide adulta. Observe que o desenho mudou. Observem que o desenho mudou. Se eu volto na pirâmide anterior, eu vejo que ela tem uma forma mais triangular. Agora eu tenho uma pirâmide que ainda tem essa forma, né? Ainda eu olho e ainda vejo um triângulo nela, mas eu já vejo aí uma mudança na forma desta pirâmide. Vamos analisar, vamos ler o texto e fazer a comparação com a imagem. Então, eu tenho aqui, pirâmide adulta, apresenta uma base larga, ou seja, a base da pirâmide, que ainda está larga, olha aqui, eu ainda tenho uma base da pirâmide bastante larga. Mas ele está dizendo que a base da pirâmide é larga, porém, ela tem uma propensão a diminuir a taxa de natalidade. Ela tem uma propensão a uma redução da taxa de natalidade. Propensão. Vocês vão atrás dessa palavra. O que quer dizer propensão? Beleza? Tem que procurar. Lembra do que eu falo na sala de aula para vocês. Se tem uma palavra que eu não sei o significado, eu preciso buscar
o significado da palavra, porque senão eu não entendo o contexto da coisa, tá? Então, vamos traduzir aqui para vocês entenderem bem direitinho. Uma pirâmide etária adulta apresenta uma base larga com tendência à diminuição. Se vocês forem olhar com bastante cuidado a base da pirâmide, o que a gente consegue perceber aqui? Que esta base ainda está larga, mas observa que a barrinha aqui, ó, que representa o nascimento, ela está mais estreita do que as crianças que completaram 10 anos de idade. Então, esta base ainda é larga, ainda nasce bastante criança, mas ela tem uma propensão, ou seja, uma tendência a diminuir esta taxa de natalidade. Tudo bem até aqui? Então, vamos para frente, vamos continuar. O topo e o corpo da pirâmide aparecem mais alargados, constatando o aumento da expectativa de vida. Então, a gente tem aqui um aumento da expectativa de vida. O que é expectativa de vida mesmo? É até quando a pessoa pode viver. Se a gente analisar, olhar, que vocês vão fazer isso, né? Olhar a pirâmide anterior, o topo dela, que abrange a galera de 65 anos em diante, né? De 65 para frente, esse topo, na pirâmide adulta, ele começa a ficar mais gordinho. Então, a característica da pirâmide jovem é um topo extremamente estreito, muito estreito. Na pirâmide adulta, esse topo ele começa a ficar mais larguinho. Você já começa a perceber que as barrinhas elas estão aí mais evidentes. Significa que a população está vivendo mais, tá? Então, qual é a característica da pirâmide adulta? Aumento da expectativa de vida, redução na taxa de natalidade, embora a base continue muito larga. Outra característica da pirâmide adulta que a gente vai ter que analisar é o seguinte: o corpo dessa pirâmide. Quem compõe o corpo da pirâmide? Quem compõe o corpo da pirâmide é a população adulta, é a galera que trabalha, né? É a galera que levanta cedo, que pega no batente, que vai atrás, que trabalha, que compra, que movimenta o comércio. Quem é que está no corpo da pirâmide? Os pais de vocês, os professores, os tios, né? A pessoa adulta é quem trabalha, é quem ganha o dinheiro, é quem consome. Tudo bem? Então, este corpo da pirâmide, ele tem uma denominação especial que a gente também já viu na sala de aula, tá? O corpo da pirâmide, ele é formado pela PEA. Então, a gente tem uma sigla PEA, que significa PEA. O PEA, que aparece aí no monitor para vocês, é a população economicamente ativa. É aquilo que eu já falei para vocês, é o povo que pega no batente. A pirâmide adulta, ela tem essa característica bem marcante, ó. O corpo aonde aparece a PEA, né, o corpo aonde está localizada a população adulta, aqui, ó, o corpinho, não sei se vocês conseguem ver o meu laser, mas eu estou mostrando o corpo da pirâmide para vocês. Aqui é mais gordinho. Então, a pirâmide adulta, ela tem essa característica de ter, né, o corpo dela mais gordinho, porque nós temos uma população economicamente adulta que predomina. Então, se você for analisar aí qual é a maior parte da população brasileira, qual era, né? Porque a gente está analisando a pirâmide aqui de 2010. É uma pirâmide que foi feita há 10 anos atrás.
Há 10 anos atrás, a população adulta era a maioria. E ainda é, tá, gente? Porém, a gente tem um probleminha futuro que a gente vai entender na próxima análise, que é essa aqui. A gente tem a pirâmide envelhecida. E aí a gente olha para essa pirâmide, que é uma estimativa. Esta pirâmide aqui é uma estimativa. Observa que o ano que está aqui é 2050. Então, é uma pirâmide que vocês vão ver que ela está estimada, tá? Os centros de pesquisa, aqui no caso do Brasil, que é o IBGE, né, um dos principais, um dos mais conhecidos, esses centros de pesquisa, ele trabalha com estimativas também. É necessárias as estimativas para que o governo saiba como agir, que tipo de política pública tem que ser feita para atender a população desse determinado local. E o que é uma pirâmide envelhecida? A pirâmide envelhecida, ela apresenta uma base mais estreita. Se a gente for olhar a base da pirâmide, observa que ela está bem estreita. Se a base da pirâmide está muito estreita, significa que reduziu e muito drasticamente a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade. Nós temos na pirâmide envelhecida o corpo, né, larguinho, tá vendo? O corpo dela que é formado pela população economicamente ativa, a galera que trabalha. Então, a gente tem o corpo aqui, ó, bem larguinho também. É uma característica da pirâmide envelhecida. Base estreita, corpo larguinho. E o topo da pirâmide envelhecida, ele é muito largo. Olha só, gente, como que os idosos estão vivendo mais, estarão vivendo mais. Isso é uma estimativa da realidade brasileira em 2050. E aí eu sei que vocês já devem ter falado em reforma da Previdência, vocês já devem ter ouvido falar em reforma da Previdência, né? Quando se fala em reforma da Previdência, a classe dominante, os políticos, os gestores, eles estão analisando este gráfico. Então, o que é possível perceber neste gráfico, que é uma estimativa para 2050? A gente terá, né, nós teremos aqui em 2050, segundo as estimativas, uma população idosa maior do que a população economicamente ativa. E aí, isso acaba gerando um problema previdenciário muito grande. Por quê? Quem está no topo da pirâmide são os aposentados, né? É a galera que já saiu, que já está fora do mercado de trabalho e recebe a aposentadoria. Então, essa galera que está no topo da pirâmide é a galera que são os aposentados, que recebe essa devolução de todos os anos de trabalho que ele teve quando era jovem, quando era PEA, pertencia à população economicamente ativa. Só que quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que nós teremos problemas. Por quê? A população adulta é menor. Significa que, com uma população adulta menor do que uma população de idosos, a Previdência não vai ter dinheiro para pagar os aposentados do futuro, que serei eu aqui, tá, gente? Vocês que hoje estão na base, vocês serão PEA e eu serei idosa. E eu quero me aposentar. Eu acho bom vocês arrumarem trabalho para pagar minha aposentadoria, porque eu vou ser uma coroa enxuta, tá? Aposentada, se Deus quiser. Então, vamos entender o que está escrito no texto para que a gente possa analisar o gráfico. Pirâmide envelhecida apresenta uma base mais estreita,
representando redução das taxas de fecundidade e de natalidade. Já o seu topo é mais largo em comparação aos topos das demais pirâmides, indicando redução das taxas de mortalidade e aumento da expectativa de vida. Isso é bom, porque quando a população de um país vive mais, significa que existem melhores políticas públicas, significa que existe tratamentos, cuidados especiais para essa população que está envelhecendo. Isto não é ruim. Você ter uma pirâmide etária com esse topo enlarguecido. Agora, olha o que está escrito aqui. Vamos começar. A pirâmide envelhecida, ela demonstra, então, que os países aos quais ela representa, ela quem, gente? Quem é o ela? A pirâmide envelhecida. É da pirâmide envelhecida que nós estamos falando. Então, o ela está voltado aqui, ó, para a pirâmide envelhecida. Então, os países das quais essa pirâmide envelhecida representa, enfrentam problemas em virtude da pequena proporção da população economicamente ativa e do aumento da população idosa. Então, é aquilo que eu falei que está escrito aqui. A gente tem a diminuição, né, de contribuição com a Previdência, uma vez que esta população econômica ativa é menor, e a gente tem um aumento de pessoas que vão depender desta Previdência. Então, quando os políticos, né, as autoridades competentes falam em reforma da Previdência, eles estão analisando esse gráfico. A reforma da Previdência, ela se faz necessária, não do jeito que ela está sendo colocada para a gente, mas ela é necessária por conta do desenho da pirâmide. A gente tem uma pirâmide que está propensa a virar de cabeça para baixo. Isso é um problema. O elevado, aí continua aqui, ó, o elevado número de idosos demanda gastos por parte dos programas assistenciais, pois essa faixa etária encontra-se fora do mercado de trabalho. Programas assistenciais seria esses investimentos em políticas públicas voltadas para idosos, acessibilidade, casas de repouso, hospitais geriátricos e a própria aposentadoria, plano de saúde voltado para esses idosos e a própria aposentadoria. Então, a análise desse gráfico ela é importante para que se tome decisões a médio, longo prazo, para que os aposentados do futuro, os idosos do futuro, não sofram com a falta de arrecadação previdenciária. Beleza? Então, vamos continuar. Então, aqui eu coloquei o conjunto das 3 pirâmides que eu expliquei anteriormente. Pirâmide jovem, então eu tenho aqui essa pirâmide jovem, ó, que era o Brasil de 1980, com base larga, tá vendo? O azul, o verde e o laranja. Então, o azul representa os jovens. Eu tenho uma base mais larga. O verde, que representa os adultos, ele vai estreitando e o topo estreitando ainda mais. Então, uma característica dessa pirâmide jovem, que era o Brasil de 1980, é uma pirâmide com base larga, com topo muito estreito. Eu coloquei aqui a pirâmide adulta, que era o Brasil de 2000, onde eu tenho uma base ainda larga, porém com propensão à diminuição. Então, a gente observa aqui, ó, que essas barrinhas superiores, elas estão mais largas que as inferiores. Então, isso foi explicado lá no slide anterior, tá, gente? Base continua larga, porém, existe uma propensão, uma tendência a diminuir essa base.
Eu tenho o topo, que é a população, o corpo, que é a população economicamente ativa, gordinho. Se vocês observarem, está bem mais gordinho, né? E eu tenho um topo também mais gordinho. O que, que representa esta pirâmide? Pirâmide adulta. Brasil em 2000, eu tenho redução na taxa de natalidade e fecundidade, diminuição da taxa de mortalidade e aumento da expectativa de vida. Na pirâmide de 2020, eu tenho aqui uma pirâmide propensa aí a ser envelhecida, né? Aonde eu tenho a base que está se estreitando, mas ainda está larga, no caso do Brasil em 2020. Lembrando que a pirâmide anterior que eu analisei era uma estimativa para 2060, 2050, por aí. Aqui, essa pirâmide ela foi divulgada em 2008, essa foto, cortou um pouquinho aqui, ó, tá? Mas é sempre interessante ler a fonte, tá? De quando que essa pesquisa foi feita. Então, 2020 era uma estimativa. E engraçado que se a gente pegar a pirâmide atual, ela tem esse formato, exatamente esse formato. Então, eles acertaram bem aí na estimativa de 2020. A pirâmide envelhecida foi a que eu expliquei anteriormente. Esta base, esse topo, ele vai ficar extremamente largo, esta base extremamente estreita e o corpo aqui um pouquinho largo, porém mais estreito do que o topo. Existe um outro tipo de pirâmide, que é a pirâmide rejuvenescida. A pirâmide rejuvenescida é a pirâmide que está começando a surgir nos países como China, como Japão, que eram países com natalidade extremamente baixa e que agora, né, até mesmo por conta de incentivo do governo, a população voltou a ter filho para que essa pirâmide se rejuvenesça e os problemas futuros com previdência seja reduzido. Eu não vou cobrar a pirâmide rejuvenescida agora, tá? Então agora vocês vão se atentar para a pirâmide jovem, a pirâmide adulta, a pirâmide envelhecida. Vocês vão analisar essas pirâmides, vocês vão ver essa videoaula e vocês vão responder a atividade que eu vou colocar separadamente. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, a Pro tentou se aproximar de vocês, né? Mais uma vez a gente tentou ficar juntinho para que vocês não percam as informações, se mantenham aí com a mente bem fresquinha. Eu espero que vocês tenham gostado e beijo, 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 boas férias, porém não parem de estudar, não deixe de assistir as videoaulas e não deixe de me dar a devolutiva destas atividades. Isto é tudo conteúdo do segundo bimestre, né, que a gente já estaria entrando agora no segundo bimestre, mas aí por conta da pandemia a gente teve que se afastar, mas a gente se afastou só geograficamente. O coração continua pertinho e a gente está bem juntinho aí por meio dessa interação que a gente está tendo pelo WhatsApp, pelo e-mail. Tá bom, meus amores? Então, beijo e até a próxima videoaula. Beijo!